Quem está com frio, levanta a mão. Ô Binho, abaixa um pouquinho que está fazendo fuim. Para aqueles que estão com frio nessa noite, meu irmão, o Espírito Santo vai te aquecer, amém? Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias. Pode baixar mais aí que ainda está reverberando. Acho que agora deu. Deu. Malaquias. Nós vamos ver o capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Vou dar uma dica, hein? Depois de Zacarias. Todos acharam? Capítulo 3 do livro de Malaquias, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais, o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus? Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldades prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante deles se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. E naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles como um homem tem compaixão do seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, queridos? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Mais uma vez, Pai amado, Senhor da glória, louvado seja o teu santo nome. Deus, neste lugar, Pai, não há espaço, Deus, para qualquer outro tipo, Senhor, de voz, que não seja a voz do Teu Santo Espírito, que não seja o Senhor a falar conosco diretamente aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, Deus, que o Senhor aparte de nós, Pai, toda preocupação, toda ansiedade, toda inquietação, Pai, tudo aquilo que talvez nos impeça, Senhor, de nos atentarmos para aquilo que o Senhor tem preparado para nós dessa noite. Portanto, em nome de Jesus, Pai, nos faz, Senhor, como terra fértil, nos faz, Senhor, como, Senhor, preparados para recebermos da Tua palavra, da porção que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, toda vez que a gente fala sobre o livro de Malaquias, eu não sei você, mas a minha primeira coisa que vem à cabeça é um texto muito famoso, muita gente usa inclusive no momento da oferta, né? Quem se lembra de qual seria esse texto aí? Irmão, pode falar um pedacinho? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. E o que vem antes dessa parte também, para quem se lembra? Ninguém se lembra? Não pode colar não, que é isso mesmo. Hã? Quem se lembra? O que vem antes de trazer os dízimos à casa do Senhor? Ninguém lembra? Ninguém lembra de roubo? Hã? Tá colando, né? Amém. Meus irmãos, o texto de Malaquias, o livro de Malaquias, o profeta Malaquias, ele tem uma ênfase muito grande
nas igrejas hoje em dia para falar do assunto da oferta, né? E principalmente quando se fala do por que me roubais, né? E as pessoas perguntaram, mas como que nós roubamos ao Senhor? Vocês roubam não trazendo o dízimo e as ofertas, e aí ele fala uma série de coisas. Mas é muito limitado aquele que não estuda com profundidade o livro de Malaquias, porque ele vai muito além, meu irmão, desse pequeno trecho que tem uma importância muito grande, não tão somente para as ofertas, mas para o entendimento da mensagem que o profeta Malaquias trouxe e registrou nesse livro que nós estamos lendo. E aqui no texto que nós lemos, a partir do versículo 13, ele fala de mais uma coisa que fizeram contra Deus que entristeceu o coração do Senhor. E perguntaram para Deus, mas o que nós falamos contra ti? E ele responde, vocês falaram que não valeu a pena me seguir, não valeu a pena guardar os meus preceitos, não valeu a pena ser crente, ser fiel, temente ao Senhor. E muitas pessoas ainda pensam, segundo o texto, que é melhor, é bem-aventurado, é feliz exatamente aquele que não guarda os mandamentos do Senhor, porque esse, de fato, é feliz, porque ele engana a Deus, ou possivelmente engana a Deus, né, na cabeça dele, e ele sai ileso, ele faz as coisas erradas e nada acontece com ele. E esse é o texto, então, que Malaquias está trazendo nesse momento que nós lemos, e Deus diz para eles que eles serão, ou seja, os filhos de Deus serão preservados. Deus vai guardar como o pai guarda o filho que o serve, mas aos outros o destino é um pouco diferente. E o que nós vamos falar nessa noite, meu irmão, é um pouquinho sobre a postura que algumas pessoas não têm diante dos pecados, diante das tentações da vida, e que estão fazendo com que elas andem num caminho de ruína e de fracasso. E porque não se atentam para essas coisas, estão sofrendo, e porque estão sofrendo, acarretam a Deus o problema. Essa semana que se passou, eu ouvi de 3 pessoas diferentes. Mas onde está Deus nessas horas? Mas por que Deus permitiu isso? Mas eu não acredito que justo eu, sendo servo de Deus, e Deus permitiu essas coisas. Meus irmãos, nós temos o direito de ficarmos irados, né? A Bíblia nos dá essa prerrogativa. Você pode ficar nervoso, você pode ficar irado, mas o que você faz, a forma como você extravasa essa sua ira, é que está o problema. E você se questionar onde está Deus, por que Deus permitiu, ou justo eu e etc e tal, me faz pensar que às vezes, ou é um momento de muita fraqueza, ou é um momento que demonstra ou expõe a imaturidade espiritual que nós temos. E quando eu digo nós, meu irmão, eu estou falando de todos nós, porque tolo é aquele que diz que nunca pensou uma coisa dessa. Como diria João Batista, ou também Jesus, hipócrita, né? É aquele que talvez aqui esteja pensando, nossa, eu nunca faria um negócio desse. E me faz lembrar aquele fariseu orando, Senhor, graças te dou que eu não sou igual a esse traste aqui do meu lado, esse pecador, né? E, meus amados, a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, acabou de pecar, é mentiroso. Porque nós somos carnais, meu irmão. Nós temos uma natureza carnal. A nossa inclinação é essa. Aqui no texto de Malaquias, nós vemos uma indicação de pessoas que observam a vida dos outros e começam a comparar a sua vida com a vida do outro. No texto de Malaquias, nós vemos aqui as pessoas reclamando do seguinte: Deus, eu não acredito. Aquele cara que é ímpio, aquele cara que não teme ao Senhor, ele tem mais condição do que eu, que sou fiel ao Senhor. Aquele cara que é ímpio, aquele cara que não guarda os seus ensinamentos, ele goza de mais saúde, ele tem mais felicidade na sua casa e na sua família do que eu, que sirvo ao Senhor. E eles começam a dizer para Deus exatamente isso, que é melhor não guardar os preceitos de Deus, porque quando a gente guarda, a gente sofre. E aí o versículo que nós lemos agora, no versículo 15, pois agora consideramos felizes os orgulhosos e os que cometem maldade prosperam. Eles desafiam a Deus e escapam
ilesos. Meus irmãos, quantas vezes a gente não foi pego na tentação de um pensamento como esse, né? É possível que o sujeito, né, boca suja daquele jeito lá, infiel, a gente sabe que ele está lá traindo a esposa com a secretária, sei lá o que ele está fazendo, e esse sujeito não roda, rapaz, não puxa um tapete dele, e ao contrário, esse cara mais cresce. Meus irmãos, eu quero te trazer um pensamento agora para que você reflita na sua vida, porque a postura do crente diante de situações não só como essa, mas em toda a sua vida deve ser o quê? Primeiro, confiança no Senhor, saber que Deus é o Todo-Poderoso, saber que a sua soberania não tem equivalente, ou seja, não há quem seja como o Senhor, e porque não há quem seja como o Senhor, não há nada que possa inferir na minha vida sem que antes tenha a autorização do Pai. E sabendo dessas coisas, o que deve gerar no seu coração e no meu coração é uma confiança tamanha de que se eu bati o carro, se eu tropecei, se rasgou alguma coisa, algo deu errado, algo dos meus planos não funcionou, eu não vou temer. Por que eu não vou temer? Porque o meu Deus, o Todo-Poderoso, olha para a minha vida e, segundo a sua palavra, a sua promessa é que Ele cuidará de mim. E a palavra de Deus também diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, se eu sei dessas coisas, qual é a postura que se espera de mim numa situação de adversidade? A paz, meu irmão. A paz que provém da onde? De Deus. É fruto do labor do Espírito Santo na sua vida. Mas muitas vezes a gente se chacoalha e às vezes igual gelatina, né? Já chacoalhou gelatina, dá aquela tremida toda, mas não resiste e cai. E quando cai, o pensamento é exatamente igual a esse que Malaquias está aqui, né, trazendo, de que pessoas que não são fiéis ao Senhor são mais felizes. Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu tive esse pensamento, né? Eu achava que grande bobagem que eu fiz, porque eu era muito novo, tinha 16 anos, todos os meus amigos indo para Gandaia, todos eles contando de como foi a noitada não sei aonde, como foi não sei o quê, e eu lá. E você, como é que foi seu fim de semana? Eu fui à igreja. E o que você fez lá? Eu tomei uma raquetada do pastor lá. E os caras contando que estavam se divertindo, que isso e aquele outro. E no meu pensamento limitado, meus irmãos, aquilo era uma grande bobagem. E aí eu comecei a pensar, falei, eu não acredito. Eu com 16 anos já sou obrigado, porque eu me sentia obrigado, a ficar nessa situação enquanto meu pai, né, que não tinha nada a ver com a história, mas entrou no pato. Meu pai já tinha mais de 40 anos quando a gente se converteu. Sei lá, 40 e X anos lá, muitos, né? E eu falei, mas não é justo. Ele já viveu, ele já bagunçou, ele já se casou, já fez um monte de coisa, e agora está na presença do Senhor, está lá, feliz, né? É diferente. E na minha cabeça vinha esse pensamento. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa sempre se lembrar é que toda a ação de Deus ela é movida pela sua boa, perfeita e agradável vontade, meu irmão. O desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é algo prazeroso, ainda que aos nossos olhos não pareça. Alguém por um acaso acha que passar por uma briga, uma comunhão intensa, como foi comentado aqui domingo, entre o marido e a esposa é algo bom? Alguém acha que o arranca-rabo, né, falando no linguajar normal dos dois ali, que sai voando panela e tudo mais, é algo bom para o relacionamento? Aos nossos olhos não, meu irmão. Mas tem certas situações que precisam chegar a um extremo para expor uma outra fragilidade que não havia sido percebida. E aí, a partir disso, começar então a tratar de uma ferida muito profunda que vai acabar não só com as brigas, meu irmão, mas com outros pensamentos que vinham à cabeça, por exemplo, de separação. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. A Bíblia não diz que Deus é favorável.
A Bíblia diz: eu odeio, palavras do Senhor, o divórcio. Então pensamentos como esse, meu irmão, devem sair da sua cabeça, assim como os pensamentos de suicídio, pensamentos de derrota, pensamentos de que você não é abençoado, de que Deus não te ama e por isso Ele está te castigando. Meu irmão, há pessoas que têm na sua cabeça o entendimento de que Deus é aquele sujeito severo que está sentado ao seu trono com uma grande chibata e uma havaiana de pau, né? E olha para o seu filho e fala: ah, moleque, vá na orelha do... Pessoas que pensam assim não conhecem a Deus. Pessoas que são ditas crentes e pensam assim do Senhor, o seu Deus, com todo respeito, não conhecem a Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que me fez conhecê-lo, que se apresentou a mim, demonstrou e demonstra todos os dias a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor, não só pela minha vida, pela minha família, pelos meus irmãos, por essa comunidade. Então, pensar que Deus, meu irmão, está lá no céu, torcendo para você escorregar, para Ele te dar uma chapuletada na orelha e falar: eu te disse, eu te disse, eu te disse. Lembra daquele desenho? É uma infantilidade muito grande. E é isso que o povo estava dizendo para Malaquias nesse momento. E Deus estava trazendo a eles um entendimento sobre a sua justiça, a justiça de Deus e como Ele trataria de todas essas coisas. E para que continuemos então a entender o que o texto de Malaquias está dizendo aqui, eu queria trazer a você a lembrança de como foi a vida de um rei, o primeiro rei, o rei Saul. Quem se lembra do rei Saul? Quem não sabe quem foi Saul? Levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Quem era Saul, meu irmão? Saul era Saul, uai. Saul foi então um rei levantado sobre Israel. E a Bíblia diz que ele era um sujeito muito bonito, alto, né? Posudo. E ele foi então, começou o seu reinado em Israel. E o reinado de Saul começou, meu irmão, se você se lembra, numa situação em que os filisteus tinham um domínio sobre o povo de Israel. Há de se pensar que talvez houvesse até uma escravatura no povo de Israel com o povo filisteu. E quando Saul vai e faz profecias e levanta o seu exército, ele faz em lugares que são postos da milícia filisteia, meu irmão. Ele não está lá na casa dele levantando o exército, ele está no meio de um lugar onde o povo opressor é dominante. E nessas condições ele é levantado rei e começa então a trabalhar. E a Bíblia conta de diversas situações em que há vitória dada a Saul. Mas um belo dia, Saul recebe uma orientação de Samuel, o profeta. E aí, o que acontece com esse profeta? Com esse rei, Saul? Ele recebeu a seguinte orientação: você estará lá em Gilgal e você vai esperar por 7 dias. Por 7 dias você vai esperar até que eu chegue. E quando eu chegar, eu trarei a você as orientações do Senhor para conduzir uma batalha. A batalha de quem, meu irmão? De Israel contra os filisteus. Ele tinha ali um grupo grande de homens e soldados. Ele recebeu uma orientação de Deus: fica quieto onde você está por 7 dias. Deus ainda foi bonzinho, disse quanto tempo. Falou: fique quieto por 7 dias, espere. E quando Samuel chegar, ele trará as minhas orientações e aí você vai à batalha, ou não, dependendo de qual fosse a orientação de Deus. Coloque-se no lugar de Saul, meu irmão. Você como rei de um grande povo, seu povo sendo oprimido, você vendo pessoas do seu povo, a qual você é responsável, apanhando, sendo açoitadas, pessoas sendo desrespeitadas, o seu Deus sendo desrespeitado, e você ali naquele lugar, com as mãos presas, aguardando a orientação de Deus, porque Deus disse: fica onde você está, fica quieto, 7 dias você espera,
E ao término dos 7 dias, meu profeta vai até aí. Meu irmão, passou o primeiro dia, já não deve ter sido fácil. Talvez as unhas da mão direita já tenham sido roídas, né? Passou o segundo dia, talvez as da esquerda. Passa o terceiro dia, talvez as do pé direito. Né? Tem gente que consegue colocar o pé na boca, né? Minha filha consegue. Se eu levantar aqui, já tem que chamar o SAMU já, porque não volta mais. No quarto dia, talvez roesse as do pé esquerdo. E assim foi o quinto dia, o sexto dia, e aquela situação, o povo começando a ficar agitado, pessoas se levantando e saindo, e Saul vendo aquelas coisas, e ele finalmente chega ao 7º dia, mas ele não aguenta mais esperar, a ansiedade toma conta, o medo, talvez o peso da responsabilidade por ser o rei, alguma coisa assim, faz com que ele não aguente, e ele vai lá e faz o seguinte: me dá aí as coisas aí que eu vou fazer o sacrifício aqui, tal. Foi lá e fez o sacrifício. E quando ele termina de fazer o sacrifício, de modo interessante, questão de minutos talvez, quem chega ali? Vocês não conhecem a história ou vocês estão dormindo? Quem chega ali, meu irmão? Aleluia. Samuel, aleluia. Levanta a mão e fala assim: ô glória. Amém. Acorda aí, irmão, em nome de Jesus. Aí chega Samuel. E Samuel chega e fala o quê? Saul, meu filho querido, que bom, né? E aí Saul vira para ele e fala: Samuel, seu sem vergonha, isso é hora de você chegar, rapaz, estou te esperando aqui faz 7 dias. É Saul que repreende Samuel, meu irmão? Não. Samuel olha para Saul e fala: meu, o que você fez? E dá-lhe uma bela de uma lavada, meu irmão. E ele toma um grande chulepe de Samuel, porque ele desobedeceu. E porque desobedeceu, você sabe qual foi o resultado na vida dele? Ele perdeu a dinastia, perdeu o reinado sobre Israel. Segundo Samuel, naquele dia Deus ali confirmaria o reinado dele eternamente, o reinado da família, da geração de Saul, mas por conta da sua desobediência, ali mesmo se encerrou a história. Ele não deixou de ser rei naquele dia, mas a sua família foi impactada. E aí ele sai, meu irmão, sai de lá. Se fosse nos dias de hoje, Samuel dando uma bela de uma chacoalhada num adolescente, talvez, esse adolescente diria para Samuel: mas qual é, rapaz? Qual é, meu irmão? Aí, qual foi? Foi mais ou menos assim que Saul respondeu para Samuel e foi para a batalha. Meus irmãos, não foi só até aí. A ordem também era que todas as pessoas fossem eliminadas, não fosse pego o despojo, não fosse feito nada, mas que seguisse a ordem do Senhor. E quando Samuel volta até Saul, depois de toda a situação, ele vira para Saul e diz o seguinte: Saul, por que eu estou ouvindo mugido aqui de vaca, gemido de cabra? Por que eu estou ouvindo essas coisas? E aí Saul, na sua mais completa arrogância, talvez, ou infelicidade, vai saber, ele olha para Samuel e fala: ei, o que foi, rapaz? Eu obedeci a Deus, eu fiz exatamente o que Deus mandou. Só que ele ficou com medo, meu irmão, e não permitiu que as pessoas matassem todas as pessoas. O rei foi poupado, o rei do outro povo, né? Era uma atitude nobre daquela época você poupar o líder, alguma coisa assim, né? E Saul fez a mesma coisa, mas desobedeceu uma ordem direta de Deus. Não era para sobreviver ninguém. Essa era a ordem de Deus. Era para aniquilar com tudo. Acaba com tudo. E o que ele fez, meu irmão? Acabou com tudo? Não. E aí Samuel vai, manda trazer o rei, e ele, com uma faca, um punhal, uma espada, algum trem lá, um ferro lá, um pedaço de pau, ele vai e mata o rei. Falou: eu vou fazer cumprir a ordem do Senhor aqui. E mata o tal do rei lá. Meu irmão, o que aconteceu na vida de Saul? Ele perdeu o seu reinado. Só ele que se ferrou. Não vai ser mais rei. Dançou. Perdeu o playboy.
Não, a sua família foi impactada. Todas as vezes que um servo de Deus não se atenta à voz do seu Senhor, toda vez que um servo de Deus desobedece, independente do motivo, meu irmão, a lei do Senhor, ele sofre a consequência. E você sabe quem sofre a consequência junto com você, que talvez foi o desobediente da história? A sua família. Você ama o seu filho? Para quem tem filho, lógico. Você ama a sua filha? Deve amar, né? Se não amar, passa no gabinete pastoral lá que nós vamos vamos conversar. Você ama a sua família? Não desobedeça a Deus, meu irmão. Não seja você rebelde, negligente. Não leve as coisas de um modo em que deixa a vida me levar, a vida leva eu, que vai dar tudo certo no final, né? Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Vamos nessa. Vai desorientado desse jeito, que você vai impactar a sua vida e a vida da sua família. E aí você sabe o que acontece, meu irmão? Vamos colocar o sapato, melhor, sapato não, porque não tinha, né? Mas vamos pôr a sandália de Saul. Vamos colocar a sandália que ele estava vestindo e vamos pensar aqui. Se você fosse no capítulo 7 de 1 Samuel, você ia ver que quando Samuel faz ali o sacrifício ao Senhor, Deus responde a Samuel e dá a estratégia da vitória. E Saul está lá olhando para aquelas coisas todas, vendo aquela responsabilidade que ele tem e vendo aquela necessidade de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Os caras estão chegando, o povo está inquieto, o meu soldado não quer pegar o despojo. Se eu falar que não é para pegar, ele vai ficar revoltado. Ele vendo tudo isso, meu irmão, ele tentou, sabe fazer o quê? Ele tentou ajudar. Um pensamento mais próximo, assim, acreditando na humanidade, não pensando que ele é um sujeito sem vergonha, ele tentou ajudar. Só que ele tentou ajudar na força do braço dele. Eu não sei se ele tinha um muque tão grande igual o meu, assim. Mas ele tentou na força do braço. E deu com a cara na parede, meu irmão. E você sabe o que acontece com gente que tem exatamente essa mesma atitude? Você sabe o que acontece? Nós lemos lá em Malaquias. Ah, Deus, aquele sujeito lá é ímpio e é mais feliz que eu. Ah, Deus, aquele sujeito lá não trabalha o tanto que eu trabalho e tem mais do que eu tenho. Ah, Deus, não é possível, o sujeito lá é infiel, mas a esposa dele é uma esposa carinhosa e tudo e tal, que não sei o quê. Meu irmão, todas as vezes que você desobedece ao Senhor, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, fazendo as coisas de modo negligente ou errado, descaradamente, você está impactando a sua própria vida, meu irmão, e a da sua família. E aí é muito fácil virar para Deus e falar: Deus, onde está o Senhor agora? Olha aí o sururu que está isso aqui. E agora? Cadê o Senhor? O Senhor não é o Deus Todo-Poderoso, o Rei do dono da prata e do ouro? Cadê aí? Olha o trem todo que está gerado aí. Mas se esquece, meu irmão, que na sua trajetória, talvez você falhou com o Senhor. E Deus, meu irmão, Ele é muito justo, além de ser amoroso. E lá em Deuteronômio a gente vê diversas vezes orientação ao rei, de que ele deveria ter a lei impressa, ou escrita, porque não tinha uma impressora naquela época, mas escrita, para que ele lesse diariamente, e separando exatamente qual é o papel do sacerdote, dos levitas, e qual é o papel do rei. Ainda sendo ele rei, ele não tinha condições ou autorização da parte de Deus para fazer o que ele fez. Não é nobre, eu vou lá sacrificar porque eu estou aqui em função do meu povo, tal, mas não era papel dele, meu irmão. O papel dele, que era para fazer como um general, como um estrategista, um militar, ele não fez. E foi tentar fazer o do sacerdote, que não era o papel dele. E aí você sabe o que aconteceu? Deu com a cara na parede, meu irmão. Todas as vezes que você desrespeita as ordens de Deus, desrespeita a lei do Senhor, é exatamente isso que acontece na sua vida. E aí sai uma série de gente, né, porque falta entendimento também,
dizendo que Deus deixou de olhar para ele, que Deus está muito ocupado atendendo o pedido dos outros, ou que Deus, ou essa igreja já não é, ou aquela situação, etc. Meu irmão, um cuidado muito sério que você tem que ter na sua vida. O motivo de todas as coisas não justifica o fim delas. Ah, pastor, mas eu estava no momento de estresse, o senhor tem que entender, e daí? Por algum motivo o teu estresse justifica a infidelidade? Por algum motivo a sua falta de conhecimento bíblico, de ter gerado você um marido ou uma esposa incompetente no papel de marido ou de esposa, tem algum motivo para que Deus vá lá e diga, olha, agora essas... Meu irmão, a culpa que muita gente acarreta a Deus, e às vezes até ao diabo, ela é sua, ela é minha. E agora há uma necessidade de sermos o quê? Sermos muito, mas muito humildes, de reconhecer essas coisas e nos posicionarmos, meu irmão. Aleluia! Não tem esse negócio de ficar aí porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque o pastor aquele lá, porque... Meu irmão, é você quem precisa se retratar com Deus. É você que precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. É você que precisa ter a sua boca, meu irmão, com o esfregão celestial lá para tirar uma por uma das palavras de maldição que todos os dias, talvez, você tem lançado na sua própria família. É você quem precisa ser corrigido. A palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Portanto, a sua misericórdia e a sua fidelidade duram para sempre, meu irmão. Então é tempo de correção, é tempo de se entender com Deus, meu irmão, e ter uma nova vida em Cristo, de verdade. Não mais daquele que se diz que levanta a mão e vamos lá, aleluia, glória a Deus e tudo mais. Como esses, meu irmão, eu vou fazer um paralelo com o ditado, né? Dizem que de boa intenção o inferno está cheio. Eu vou dizer para você, na minha humilde condição, que de crente sem vergonha, o inferno também deve estar cheio já. Meu querido, Saul não deu a mínima para as ordens que ele recebeu. E mesmo tendo tomado uma lavada direta ali do profeta, por ter desobedecido, ali, ele ouviu do profeta de que o reino dele tinha sido perdido. Acabou. Ali Deus falou para ele através de Samuel, dizendo, hoje Deus levantou um outro para ficar no teu lugar. Em seguida disso, você sabe o que ele fez? Desobedeceu de novo. Então, meu irmão, a recorrência vai gerando mais e mais morte, porque o salário do pecado é a morte. Meu irmão, não tem como a gente pegar uma garrafa cheia de Coca-Cola e quando despejar ela no copo achar que vai sair água cristalina ou água de coco. Meu irmão, é Coca-Cola que vai sair dali. Não adianta a gente achar que com as nossas atitudes, né, de que Deus não está vendo, Deus não liga para isso, ou porque você não sabe, deveria saber e não sabe que Deus não se agrada, que as coisas vão ser diferentes, meu irmão. Só serão diferentes o dia em que você se posicionar diante de Deus. É você, meu irmão. Não é o teu pastor que tem que pegar você pelos cabelos e colocar aqui assim ajoelhado. Não é o líder da escola bíblica dominical, não é o líder da não sei do que. É você. Não é o teu marido, não é a tua esposa, é você, meu irmão. É muito fácil a gente jogar para o lado, né? Já ouviu falar do crente pá? Ele dá uma cavadinha assim, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui é do pastor, sempre sobe para o pastor, né? O pastor sempre leva na orelha dos crentes aqui, das ovelhinhas. Meu irmão, em nome de Jesus, que a nossa ficha, né? Falando dos telefones jurássicos aqui, caia, meu irmão, finalmente. Aleluia! Caia o entendimento, meu irmão, de que você é servo do Deus Altíssimo, que você é servo de um Deus que Ele é santo, santo e santo, e por ser santo, 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 na sua presença não coabita pecado, meu irmão, e por não haver pecado, há a justiça, e a justiça de Deus, ela não falha, meu irmão, de jeito nenhum. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, independente se ímpio ou se crente. E aí, depois que a vaca
desceu o brejo lá, lembra da história da vaca? Depois que a vaca desbarrancou lá e está lá no chão, não adianta ficar chorando para Deus. Sabe o que adianta fazer? É se humilhar na presença do Senhor, é se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu pequei contra o Senhor, contra o céu e contra ti eu tenho pecado, Deus. E se colocar como um homem ou uma mulher de Deus, meu irmão, e pedir ao Senhor: Deus, muda a minha história, Deus, muda essa língua que só amaldiçoa ao invés de falar coisas que edificam, Deus, muda esse pensamento que só maquina coisas para o mal, meu irmão. Mas quanta gente está tão interessada, envolvida com as coisas do mundo, porque eu estou olhando meu vizinho, ele está tão bem, ele não vai à igreja. E porque ele não vai à igreja, parece que ele não sofre o que eu sofro. Meu irmão, é óbvio, o sujeito que é ignorante nas coisas, ele vai continuar com o pé na jaca, vai continuar no antro do pecado. E aonde está esse antro, meu irmão? Você sabe quem é que domina ali? É o diabo, meu irmão. E enquanto está lá, você acha que vai ficar ruim o negócio? Agora, quando sai, quando os olhos são abertos, é a hora, meu irmão, que é alvejado, recebe um monte de seta inflamada para que você caia. Você acha que o diabo está feliz com a sua família? Óbvio que não, meu irmão. Quem milita contra as famílias todo santo dia se chama diabo. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo, meu irmão. Agora, quem veio para dar vida e trazer a nova esperança, a renovação, esse chama-se Jesus Cristo. E esse te chama para um compromisso, meu irmão, muito próximo. Não mais como Saul, mas agora como um novo rei, como uma pessoa nova que foi levantada. Meu irmão, sabe o que falta para muita gente? Cortar o mal pela raiz. Ai, pastor, mas eu estou há 310 anos na igreja. Já ouvi tantas palavras sobre pecado. Já ouvi falar que o pecado traz a morte. Né? Já ouvi falar isso, já ouvi. E continua na mesma toada, né? E vai todo dia na mesma coisa. Sabe quem é esse, meu irmão? Saul foi assim. Ele tem 1000 motivos, meu irmão, 1000 motivos. E se a gente passar a analisar com carinho a história de Saul, talvez você perceba, essa é pelo menos a minha percepção, e aqui falo por mim, tá? Isso não é bíblico, não é nada, que ele tem uma série de motivos para fazer o que fez. Mas todos os motivos que o levaram a fazer isso, levaram ele para o fracasso, levaram ele à ruína. Então não fique se justificando para Deus não, meu irmão. Ai, pastor, ai, mas foi a mulher, ai, mas foi o calo, foi uma encravada, porque eu pisei não sei aonde, fiquei nervoso e dei na cara do... Meu irmão, não se justifique não, se humilhe, não se justifique não, se derrame na presença do Senhor. E você sabe que Deus cumpriu a sua palavra com Saul e levantou uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ao contrário do que os olhos do mundo pensam, porque todo mundo pensa, né, que para ser servo de Deus o sujeito tem que ser alto, forte, bonito, grandão, fala bonito, né, ora, aleluia, né, aquele sujeito, Jeová, né, alguma coisa, meu irmão. Deus levantou o filho de Jessé. Entre todos os mais fortes, os mais bonitos, os mais barbudos, mais sei lá o que, Samuel foi olhando, Deus, não é esse não, não é esse não, não é esse não. E chegou no último, Deus falou também, não é esse não. Samuel falou, acabou as fieradas dele aqui. E aí ele perguntou, você tem mais filho? Tem, cadê? Chama lá. Estava lá no meio das ovelhinhas lá, né? E veio lá Davizinho, né? Pequenininho. Talvez se a gente olhasse para Davi hoje, a gente veria muito semelhante, né, a uma pessoa desprovida, que nos nossos conceitos hoje, né, a gente iria falar, rapaz, mas jamais que um trem desse daí vai ser rei de Israel. Ah, vá, que Deus vai levantar um negócio desse aqui como rei, né? Talvez Samuel tenha pensado isso, ele talvez não tenha escrito no seu livro, para não registrar para a posteridade, mas talvez foi o pensamento dele, ele falou, mas esse Deus, beleza, o Senhor está mandando, vou ungir. E você sabe o que Davi fazia? Davi obedecia ao seu pai, Jessé, e Jessé dizia para ele, você vai pegar ali, ó, fiz aqui uma malmita para os seus irmãos que estão lá na guerra. Está aqui, ó, uma malmita de frango, uma malmita do que mais tem? Do paulistano, como é que é?
paulista? Virada paulista, tem outra marmita aqui de feijuca, e cada um aqui você vai lá e leva, e tem todos esses queijos aqui, leva para os generais lá, para os líderes lá, tal, sei o quê. Vai, e chegando lá, né, faz o favor, pergunta para o seu irmão como é que eles estão lá e me traz um relato aí, que eu quero saber como é que estão as coisas lá. Davi era o garçom e era o WhatsApp da época, né? Ele ia lá, perguntava como é que tá, voltava, pai, ele tá bem. Ah, fala isso pro seu irmão. Ah, tá bom, papai mandou te dizer. Agora volta lá, pois não, ai das pai. E assim foi muitos dias, muitos dias. Davi obedecia o seu pai. E ele ia lá, pim, pirim, 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 pim, pim, pirim. E aí um belo dia, que seu pai manda ele de novo fazer aquele serviço dele lá, ele chega, fala para o outro lá, um outro pastorzinho que tinha lá, falou: pastor, cuida aí das ovelhas aí que eu vou lá obedecer o papai lá. E aí ele foi. E quando ele chega lá, ele não sabia. Quando ele chega lá, ele toma conhecimento de que o povo estava se preparando para uma grande batalha. E havia um vale que separava o povo de Israel com o povo filisteu. E entre esse vale que havia, durante 40 dias, um homem chamado Golias atravessava ali e ia na frente do exército de Israel e dizia: ó, vamos fazer o seguinte, me dá um cara seu aí, me dá o seu campeão aí e manda ele vir aqui me enfrentar. Só me dá um só. Se eu ganho, vocês são servos do povo filisteu. Se vocês ganham, os filisteus viram seus servos. 40 dias. Esse homem, chamado Golias, que quer dizer grande, porque o bicho era grande, ele ia até lá e escarnecia o exército. A Bíblia diz que quando ele chegava para ir lá, e aí, cadê o campeão que vai me enfrentar hoje? Cadê? As pessoas tremiam. O exército de Israel estava todo mundo lá. Eu acho que um começava: nossa, como está quente a minha calça. Eu tinha mijado nas calças lá. E aí o outro começava: ai, rapaz, cadê o banheiro? Ai, que não sei. Todo mundo morrendo de medo de um homem. São todos servos do Deus Altíssimo, com medo de um homem só porque o sujeito tinha 3 metros de altura. Só. Eu tenho 1,80 e já, né? Todo mundo tremia, olha que coisa. Entre os que tremiam, sabe quem estava lá? Saul. E 40 dias, e dia 1º, dia 2º, dia 3º, e assim vai. Chegou no 40º, 40º, 30º, ele chega lá e cadê o seu campeão? Quando ele chega lá, sabe quem estava lá servindo comidinha para os irmãos? Davi. E Davi olhou e falou: mas quem que é esse doido aí? Quem que está vindo? Que negócio é esse? Né? E aí os caras: meu, você não está sabendo não? Esse é o Golias, o cara está aí há 40 dias aí, já vindo aqui todo dia falando groselha para nós aqui, e não tem nenhum corajoso, velho. Na hora que o cara aparece, tá, dá diarreia, o outro tem, a mãe chamou, o outro não sei o que, some todo mundo, não tem um macho aqui. E Davi falou: não acredito, não acredito, esse cara está vindo aqui afrontando o meu povo, escarnecendo, meu Deus, eu não acredito. E Davi falou: mas e aí, o que vai acontecer com quem enfrentar lá? E aí contaram para ele, falou: olha, Davi, disseram que quem fosse lá, né, se sobreviver, vai ter a mão aí da princesa, né, a filha de Saul, vai ficar rico para chuchu, e provavelmente famoso, né, porque matou o Golias aí, né. E Davi falou: cara, eu não acredito. Meu exército inteiro aqui, 200 e poucas mil pessoas, mas não sei quantos cavaleiros, e não sei quantas, não sei o quê, e ninguém, não tem um. E aí, porque ele perguntou, e foi perguntando, chegou até o ouvido de Saul, que Davi estava interessado. E ele foi conversar com Saul. Davi, o sucessor, na condição ainda de garçom e WhatsApp, né, mensageiro da época lá, ele foi falar com Saul. E quando foi falar com Saul, Saul falou para ele: ó, rapaz, é perigoso, né? O sujeito lá é grande. Você não quer deixar para lá, né? E ele falou: não, rapaz,
Que isso? Está escarnecendo meu povo, né? Quem que vai falar assim do meu rei aqui na minha frente? Que está doido? Né? Vira de costas e fala para lá, mas não fala para mim olhando para minha cara. E aí Saul falou, bom, você tem certeza? Tenho. Então tá aqui, ó, tá minha armadura, tá aqui minha espada, né? Tá aqui, ó, cheque assinado. Vai com Deus, meu filho. E Davi botou lá a roupa, né? A Bíblia diz que Davi não conseguia nem se mexer direito porque ele não estava habituado com aquilo. Ele falou para o homem lá, falou, homem, ô Saul, eu não quero esse trem não. Não dá nem para eu, né? Dar os karatê aqui. Tira esse negócio daqui, vai. Aí ele saiu. Meu irmão, você conhece a história? Mas olha que interessante. Um menino mirradinho, no meio de um exército. Exército, meu irmão. Não estamos falando de exército brasileiro, não. Estamos falando de exército israelense. Até hoje, o exército israelense tem uma fama muito grande. Eles desenvolveram uma técnica lá que chama Krav Maga. Você já ouviu falar, né? O sujeito é capaz de matar alguém com uma caneta Bic, meu. De tão violenta que é a arte marcial criada pelo exército israelense. Ele está lá no meio de 200 e poucas mil pessoas treinadas, capacitadas, e ninguém vai para frente, está todo mundo lá amedrontado. Ele falou, rapaz, sou eu. E aí, Davi, você quer a espada, você quer a lança, você quer a foice, você quer a bazuca, você quer o tanque de guerra? Ele foi, não, eu vou lá no rio mesmo. E ele catou 5 pedrinhas, daquelas lisinhas, 5 pedras. Botou naquela bolsinha que o pastor costuma andar, o pastor de ovelhas, né? Andava com a sua bolsinha, ele botou lá 5 pedrinhas e foi. Quando ele chega lá, com o seu cajadinho, né? Quando ele chega lá, Golias olha para ele e já começa a tirar um sarro, né? Ai, Davi, mas é você que vem, titi. Meu irmão, quantas vezes você não afrouxou, você não foi para trás, você não deu passos para trás porque alguém te disse alguma coisa semelhante ao que Golias disse? Porque alguém disse para você, falou, o quê? Você não vai beber, rapaz? Por que você não vai beber? Ah, mas eu não acredito, só porque você está aí na igreja agora, você não pode mais assistir um filme de terror. Ah, só porque você está na igreja agora, não pode mais ver novela. Ah, vai ver novela sim, vai ver novela sim. E porque foi ameaçado, deu um passinho para trás. Eu um dia fui assaltado. O sujeito ficou com a arma assim na minha cara. Mais ou menos, deve ter dado 1 ou 2 minutos. E foi no dia que eu descobri que a Ellen estava grávida do meu filho Rafael. Isso foi de manhã, depois do almoço, eu descobri que meu filho já era realidade, já era um feijãozinho na barriga da Ellen. Tinha menos de 1 centímetro, menos de 2 centímetros, né? E aquele sujeito ali com aquela arma na minha cara, depois que tudo passou, eu fiquei pensando, eu disse, não sei se foi para ele, se foi para alguém, foi se o sujeito já viesse falando grosso comigo, já leva tudo, não precisava apontar a arma para minha cara, não. Né? Só falar, me dá isso aqui. Eu falei, é seu, tá, vai embora, vai, cadê minha mãe? Né? Quantas vezes, meu irmão, porque alguém vai te dizer que você está fazendo alguma coisa aqui, é crentão agora? Igual outro dia alguém veio falar comigo porque eu estava dando alguns conselhos. Falei, você vai me dar conselho de crente agora? Eu falei, lógico, eu sou crente, vou dar conselho do quê? Você veio falar comigo, você quer ouvir coisa de crente, não é possível? Porque você quer ouvir o quê? Que eu vou falar alguma coisa diferente? Quantas pessoas, meu irmão, não dão para trás, não começam, você já jogou, como é que chama? Taco. Uma para trás, né, que o cara vai tentar e não vai, a bola passa. Quantas pessoas não têm coragem de assumir a sua fé? Quantas pessoas não são servos autênticos de Deus, para na hora em que talvez alguém tire um sarro ou que você fique desconfortável, você oculta ou faz como Pedro? Eu não estava com esses caras não. Ah, você fala igual a ele. Eu não, rapaz, mudou até o sotaque aqui, meu irmão. Não fala igual a ele não, meu irmão. Aí, né? Meu irmão, eu vou te lembrar de algumas pessoas que, graças a essas pessoas, segundo a vontade de Deus, nós estamos aqui hoje dentro de uma igreja, com Bíblia na mão. Pessoas que enfrentaram a morte,
não enfrentaram um xingo, não enfrentaram uma agressãozinha, mas enfrentaram a morte. Se você ler a Bíblia, Estevão foi um deles. Foi morto apedrejado. Enquanto recebia pedradas, ele orava pedindo a Deus que perdoasse aquelas pessoas, porque elas certamente não sabiam o que estavam fazendo. Ele morreu, meu irmão. Não é que ele foi ameaçado de morte, não, ele morreu. Mataram ele. Iguais a Estevão, muitos e muitos outros mártires vieram. Muitos que não têm relatos, não têm nome, não têm a história gravada, mas que se eles não estivessem lá, naquele coliseu, sendo rasgados por leões, tendo a sua cabeça dilacerada, tendo a barriga aberta, exposta, toda a víscera, tudo posto para fora, e chumbo derretido jogado dentro da sua orelha, uma série de coisas, se essas pessoas não tivessem sido convictas na sua fé, meu irmão, nós não estaríamos aqui hoje. E tudo isso é fruto da graça de Deus. E quando você é questionado sobre a sua fé, você vai para trás? Meu irmão, você é crente de verdade? Ou você está de brincadeirinha? Teatrinho? Ah, pegadinha do malandro. Cadê a câmera? Ei, quando alguém te confrontar, meu irmão, você sabe o que Davi disse para Golias? Porque o Golias começou a caçoar de Davi. E disse para ele, falou, meu, por acaso eu sou cachorro agora, para você vir com um pedaço de pau, você vai me espantar aqui com um pedaço de pau, eu sou cachorro agora? E Davi disse para ele, você vem para mim com espadas, lanças, armas, essas coisas todas, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Quando alguém falar alguma coisa para você, meu irmão, é isso que você tem que dizer, eu vou em nome do Senhor. A minha fé não está à prova, meu irmão, não tem preço. Eu sou crente sim, porque Cristo me amou e naquela cruz Ele se entregou e não há quem me tire do caminho do Senhor. Não há profundidade, não há altura, não há beleza, feiura, dinheiro ou qualquer coisa, mas o amor de Deus, meu irmão, não é vencido por ninguém. E porque você agora vai se entregar na primeira, na segunda, não resiste, porque a Bíblia diz que você não orou a ponto, meu irmão, de sangrar. E se você não orou a ponto de sangrar, meu irmão, você tem muito para orar pela frente ainda. Para de reclamar e vai fazer a sua parte, meu filho. Amém. E Davi falou para ele, eu vou em nome do Senhor. Amém. Com 5 pedras, meu irmão, que ele tinha naquele, como é que chama aquele trem lá? Alforge, esses nomes difíceis. Ele tinha 5. Os historiadores dizem que Golias tinha 4 irmãos. Talvez por isso Davi levou 5 pedras, mas ele só precisou de uma. Enquanto Golias estava lá, todo cheio de armadura, cheio de escama de bronze, com um capacete de não sei o que, com óculos do Google lá que enxerga tudo, dá o GPS, dá não sei o que, todo armado, Davi catou a funda, começou a rodar. E mirando ali, o Espírito Santo agora, vai. Você já jogou Angry Birds no celular? Que você puxa assim, solta ele, bluf, né? Tinha um Angry Davi, né? E ele rodou e soltou. No que ele solta aquela pedra, meu irmão, sabe o que acontece? Você lembra da história? Ele acerta essa região aqui de Golias e com uma pedra ele derruba o gigante de 3 metros de altura. Caiu no chão, bluf, caiu igual cai manga madura no chão, sabe? Né? Caiu e lá ficou. E eu acho que o povo todo que estava olhando falou, nossa, coitado de Davi, né? Já vão preparar o funeral de Davi, já vai chamando o pai dele aí, vai lá buscar que ele está longe, sei lá, alguma coisa assim. E quando as pessoas veem Golias caindo, meu irmão, daquele jeito, vlapt no chão, a turma olhou e falou, glória, vai Davi! E aí a turma se enche de coragem, né? Bando de... Que isso, meu irmão? Que isso? E a turma lá alvoroçada, vai Davi! Acabou por aí. Olha que interessante, meu irmão. Sujeito mirradinho foi lá e derrubou um gigante. Ele, na sua falta de condição, na sua incapacidade, no seu despreparo militar, ele que não sabia nem segurar uma espada direito, não sabia vestir uma armadura, foi lá e derrubou o gigante. Às vezes você e eu, meu irmão, estamos derrubando o gigante também.
Está aí caindo aí um monte de gigante, a gente está feliz. Aleluia, caiu o gigante da dívida, caiu o gigante da infidelidade, da pornografia, caiu o gigante e a turma está lá alvoroçada. Nós estamos vencendo. Meu irmão, Davi não terminou tacando a pedra na cabeça dele. Você sabe como é que Davi terminou? Davi não tinha espada, ele não precisava de uma. Ele não tinha uma lança, porque ele não precisava, ele precisava de uma pedrinha. Porque no poder de Deus ele derrubou o gigante. Quando ele derruba o gigante, meu irmão, ele conclui o trabalho pelo qual ele foi fazer naquela tarde. Ele foi até Golias, que estava já no chão. Foi até ele. Pegou a sua alpargatas, botou lá no peitão lá de Golias, que devia ser 3 metros de altura, né? Deve ser grande o homem lá, né? Pegou a espada de Golias, porque ele não tinha uma, e cortou a cabeça. Decepou. Você está entendendo? Você não tem só que derrubar o gigante não, meu irmão. Você tem que acabar o trabalho. Você tem que finalizar as coisas, meu irmão. Você tem que terminar de uma vez por todas com o mal na sua vida, meu irmão. Esse negócio de que, eu parei com isso, pastor, daqui a 3 semanas volta tudo de novo. Porque esse negócio, aquela amizade colorida agora já não tem mais. Beleza, dá 3 semanas arrumou uma outra. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A infidelidade para com o Senhor resulta na vida que Saul resultou, meu irmão. Resulta com a cara na parede, com a sua família, a sua vida sendo destruída. Davi derrubou o gigante, mas depois ele foi lá e cortou a cabeça. E ele pegou pelos cabelos ali e levou a cabeça. Quando ele foi até Saul, porque Saul estava lá provavelmente pensando, falou, agora já era, ferrou, acabou tudo. Porque se Davi perder, nós vamos virar escravo. Mas ele chegou lá com a cabeça na mão. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Acabou, não tem mais Golias. Quanta gente, meu irmão, fingindo que está resolvendo os problemas. Você quer enganar você mesmo, meu irmão? Você está de brincadeira com você mesmo? Fica à vontade. Você vai sofrer, meu irmão. Vai sofrer. E aí começa, mas era melhor que fosse descrente. Porque lembra o povo de Deus quando saiu do Egito? Por que me trouxe para o deserto? Lá eu tinha comida, eu tinha carne, eu tinha legumes, tinha McDonald's lá para mim, tinha lá o açaí que eu tanto gostava. E agora aqui só vem maná. Está lá murmurando, meu irmão. Está lá achando que Deus não está fazendo a parte dele. Sabe quem não está fazendo a parte de quem, meu irmão? É você. O dia que você perceber que você precisa cortar a cabeça, decepar o mal, é cortar pela raiz, meu irmão, as coisas vão mudar na sua vida. Aleluia! Deus está esperando esse dia, meu irmão, para começar a continuidade do seu trabalho. Pastor, eu estou orando faz mais de 1 ano, as coisas não mudam. Pastor, eu estou orando e as coisas não vêm. Será que a minha oração não passa do teto? Você não cortou o mal pela raiz, meu irmão. E enquanto não fizer, você vai continuar comendo desse mal todos os dias. E quando você cortar a cabeça desse gigante, meu irmão, deixa eu te contar uma história importante. Vai vir outro. Para você derrubar e cortar a cabeça dele. E quando o fizer de novo, vem outro. Jesus disse, não fica ansioso não, para cada dia o seu mal. Cada dia, meu irmão, você vai matar um leãozinho. Viraram para Davi e disseram, Davi, que experiência você tem com batalhas, rapaz? O que você está achando que você vai conseguir derrubar Golias? Ele falou, rapaz, eu cuido lá das ovelhas do meu pai. E às vezes, no meio lá desse trabalho que é tão simples, aparece leão, aparece urso. E eu vou lá e vou defender, eu arranco a ovelha da boca do leão. Eu puxo pela barba lá e mato o bicho lá e arranco. E rapaz, o Golias vai ser mais um. E foi assim que aconteceu, foi mais um que caiu. E foi com a cabeça cortada lá levar para o rei. Fala, tá aqui ó, Saul. Davi era tão
mas tão cheio do Espírito Santo do Senhor, meu irmão, que Saul não deixou mais ele voltar para a casa do pai dele. Ele falou: agora você fica aqui comigo. Você tem algo diferente que eu não tenho. Você fica aqui porque o negócio com você vai. Meu irmão, Saul deveria ter feito a mesma coisa e não fez. Primeiro rei, segundo rei. Fim do primeiro rei, fim do segundo rei. Avalia se não é melhor, né? Deixar de ser menino, parar de olhar para a vida dos outros e olhar para a sua, parar de olhar para o cisco que está no olho do seu irmão, olhar a trave que está enfiada, encrunhada no meio do seu olho, para começar então a sua transformação, meu irmão. Quantas pessoas, meu irmão, ainda precisam ter um despertar? Quantas pessoas precisam se arrepender, meu irmão, e se derramar na presença do Senhor? Você se lembra do texto de Malaquias? Das pessoas dizendo e falando: mas olha, com certeza consideramos eles felizes, os orgulhosos, porque os que cometem maldade prosperam, e eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Sabe qual foi a resposta de Deus para eles, meu irmão? Abra lá em Malaquias, se você fechou. Quem mandou fechar? Capítulo 4 de Malaquias. Primeiro versículo do capítulo 4 de Malaquias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aquele dia virá, o grande e temível dia do Senhor, abrasador como fornalha. Todos os presunçosos e todos os que cometem maldade serão como palha. E o dia que virá os queimará, não sobrará raiz nem ramo. O que não vai sobrar, meu irmão? Nem raiz e nem ramo. Você sabe o que é isso? Nada. Não sobra nada. Mas ele está melhor que não sei o que está melhor. Nada, meu irmão. Você não sabe metade da história. Se continuar nessa impiedade, no grande e temível dia do Senhor não sobra nada, nem a sua raiz, nem galhos, nem fruto, nem absolutamente nada. O fogo abrasador do grande e temível dia do Senhor queimará tudo. Não sobra nada. Não vale a pena viver como esse mundo diz que tem que viver, meu irmão. A Bíblia diz: não comece a acumular bens aqui não, meu irmão. Comece a acumular lá no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não pega. É lá que a gente tem que acumular o nosso tesouro. Não é aqui. Não é aqui que você tem que parecer bonito para as pessoas, não. É para Deus que você tem que ser o que você é e deixar Deus trabalhar na sua vida. Deixar você ser transformado para que o Senhor, usando a sua vida, meu irmão, transforme a vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Esse é o trabalho, esse é o fruto, meu irmão. Esse é o bem-aventurado, porque ele depende integralmente do Senhor. Meu querido, mas não acaba por aí não. Vamos lá no versículo 2. O primeiro versículo diz que o fogo abrasador vai consumir tudo, aleluia. No versículo 2 ele diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral, aleluia. O mesmo sol da justiça que vem queimar, meu irmão, toda a impiedade, é o mesmo sol da justiça que está trazendo salvação, está trazendo vida, renovação para todos aqueles que estão em Cristo, meu irmão. Esse é o sol da justiça. Confia no teu Deus, meu irmão. Não olhe para as coisas com esses olhos corrompidos com esse mundo. Não olhe para as coisas com o entendimento daqueles que pensam como pensam aqueles que estão no mundo, mas confia no teu Deus, porque o dia da vingança chegará, e aqueles que têm fome e sede de justiça, a Bíblia diz que serão saciados, meu irmão.
E não vai ser agora não, mas vai ser no grande e temível dia do Senhor, aonde não tem escapatória, não tem porta dos fundos, mas aqueles que não estiverem com o nome escrito no livro da vida, enfrentarão o trono do Senhor, meu irmão. A Bíblia diz que para aqueles que temem a Deus, nascerá o sol da justiça. Louvado seja o Senhor. Versículo 3: pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, meu irmão. Está difícil? Vai ficar pior. Está ruim? Pode piorar, meu irmão. Mas com Cristo nós vamos em frente, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Não é a dificuldade que vai fazer com que você trema, não é o gigante chegando que vai fazer com que você vá para trás, mas é em nome do Senhor que você vai para frente, como igreja vitoriosa, avançando dia após dia, meu irmão. Essa é a convicção do servo de Deus. Não mais aqueles que olham: poxa vida, Deus, por que o Senhor não abençoa lá a minha casa? Poxa vida, Deus, por que isso e aquilo? Mas Deus, eu sei que o Senhor tem abençoado a minha casa. Deus, eu sei que na minha vida a tua graça tem sido superabundante. Deus, eu sei que na minha vida o teu amor tem quebrado e vencido diversas barreiras. Essa é a postura do crente, meu irmão. Não esses desorientados, porque eu ia falar outra coisa, que ficam por aí olhando para a vida do vizinho. Ai, mas olha só aquele lá, olha como ele é abençoado. Meu irmão, você quer a bênção de Deus na sua vida? Corta o mal pela raiz. Seja fiel ao Senhor. Seja íntegro na presença de Deus, e você verá o que Deus disse em Malaquias, que todo mundo se lembra do texto que fala das ofertas. Deus diz o seguinte: provai e vede se eu não abrirei as janelas dos céus, meu irmão. Deus está dizendo para mim e para você que tudo aquilo que você precisa, Ele libera abundantemente. Amém. Abundantemente. Pastor, mas eu não estou enxergando, eu não estou vendo. Porque você precisa, meu irmão, lavar os teus olhos. Você se lembra aquele que Deus curou, que Jesus curou? Jesus curou de diversas formas. Indo até o lugar, impondo a mão. Jesus de longe, só no pensamento a pessoa já foi curada. Só na presença do Senhor muitas pessoas foram curadas. Mas teve um que Jesus teve um procedimento diferente. Ele, com a sua saliva no chão, fez um lodo, fez um barrinho e esfregou nos olhos do cara lá, do ceguinho. E depois de ter esfregado nos olhos, ele disse: vai se lavar. E ele foi se lavar. Depois que ele lava os olhos se abrem, meu irmão. E ele passa a enxergar as coisas. Será que tinha algum componente milagroso naquela terra? Na terra não, talvez na saliva de Jesus, porque Jesus, né, Deus, né, na sua saliva tinha. Meu irmão, versículos à frente, Jesus diz o seguinte: cego não é o que não enxerga, cego é o que enxerga, mas não vê. Esse é o cego, meu irmão. E Jesus quer tirar todo esse lodo dos seus olhos. Deus quer limpar toda a sujeira que tem impedido de você ver a graça superabundante de Deus na sua vida. Deus quer tirar você dessa situação de lamúrio, de lamento, como se você fosse um lixo. Deus te diz: você é meu filho, eu te gerei e eu amo você, amo sua vida, amo a sua família e tenho todos os dias militado em seu favor, meu irmão. Que negócio é esse de achar que Deus não te ama? Que negócio é esse de achar que Deus não está aí para você? Mas Deus tem feito movimentar o universo, meu irmão, em seu favor. Você sabe por que não desmorona o lugar onde você trabalha? Você sabe por que não estoura o gás lá na sua casa? Você sabe por que uma série de coisas não acontecem? Porque as mãos poderosas de Deus estão sobre você. Você sabe por que até hoje não foram consumidas todas as igrejas, não sumiu todos os crentes desse mundo? Porque o Espírito Santo do Senhor tem guardado com as suas mãos poderosas, meu
meu irmão. Você é querido de Deus, você é amado pelo Senhor. Não fica olhando para as coisas dos outros, mas entenda com Deus o propósito dele para a sua vida, meu irmão. É isso que Deus quer de mim e de você. E ele continua dizendo para esses, meu irmão, que temem o meu nome, que perceberam que os seus olhos foram abertos, virá o sol da justiça. Aleluia! E ele não termina por aí, meu irmão. Ele continua. Vamos lá no capítulo 4 de Malaquias. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias, e antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus irmãos, 4 séculos depois, nasce João Batista. Quem aqui, Malaquias, não sabendo, chamou de Elias? Ele prepara o caminho do Senhor, e eis que vem aquele que não batiza com água, mas batiza com o Espírito Santo e com fogo. O sol da justiça veio, meu irmão, e o sol da justiça vai voltar. E quando ele voltar, meu irmão, ele vai te encontrar em nome de Jesus como uma noiva preparada, não aquela que fica aí lamentando isso e aquilo, mas focada no seu objetivo, com os olhos fitos em Cristo, caminhando e avançando na expansão do seu reino, meu irmão. Oh, meu querido, essa noite, em nome de Jesus, aprenda que você precisa cortar o mal pela raiz. Esse negócio de, derrubei o gigante da dívida, aleluia, deu 2 dias, fez outra. Pior. Gostou de sofrer, é isso? É desprovido, será, de aparato cognitivo? Não, não é. É porque não cortou o mal pela raiz. Consegui finalmente vencer o vício. Dá 3 dias, está lá de novo. Meu irmão, ou é ou não é, ou está ou não está. Nós vemos no Sermão do Monte, é o que viemos estudando às quartas-feiras, que Deus ali coloca o padrão do seu povo. O povo de Deus é diferente desse mundo, meu irmão, não é igual. Esse negócio de achar que você tem que viver igual o mundo vive, está errado. Está errado, não é de Deus, e é prática que Deus condena. Deus separou um povo para si. Um povo que tem os seus próprios hábitos, que tem o seu próprio Deus, meu irmão, e não fica aí correndo atrás das coisas dos outros. Perceba, meu irmão, que você precisa cortar o mal pela raiz. Pastor, eu deixei de ver aquelas coisas. Você deixou mesmo? Deixei. Mas dá uma coceirinha. Aí na hora que der essa coceirinha, sabe o que você faz, meu irmão? Você cata a sua Bíblia e começa a ler. Você cata os seus joelhos, dobra no chão e começa a orar. Você está parado num lugar, você sai, você está sozinho, sai e vai se juntar com alguém. Se mexe, meu irmão, movimenta, corta o mal pela raiz. Sai dessa zona, porque Deus não te colocou ali. E aonde você está tem feito com que muitas ruínas entrem na sua casa. E não só na sua vida, mas também na sua família. Em nome de Jesus, corta o mal pela raiz, meu irmão. Derruba o gigante, aleluia, festeja porque derrubou o gigante, mas corta a cabeça dele. Não deixa ele lá não, porque ele levanta. Ele vai levantar. E lembre-se, o gigante é 3 metros de altura. Ele era maior que Davi. Se ele se levantasse ali e Davi achasse que tivesse tudo acabado, talvez Davi fosse o outro que tivesse uma diarreia ali, né? Mas ele foi lá e cortou a cabeça. Meu irmão, eu e você temos que fazer isso. Nessa noite, em nome de Jesus, fica de pé, nós vamos orar. Convido o pastor Aguiar a orar por nós aqui. Fecha os teus olhos aí onde você está e peça para Deus trazer à sua memória, meu irmão, esses gigantes que precisam ser derrubados e exterminados da sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, que nessa noite você não lute com Deus, seja vencido pelo Espírito Santo, se renda ao Senhor e peça a Deus que lhe mostre esses gigantes que precisam ser destruídos, meu irmão.
Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito Santo nos disse aqui nessa noite. E que você saiba que naquele dia Deus está dizendo que vai escrever lá no céu o memorial com os nomes daqueles que temeram a Deus, que acreditaram, que confiaram no Senhor, na força, no poder de Deus, que não se amedrontaram. Deus está falando que você verá a diferença entre o justo e o mal, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Que também você vai ver o Senhor colocar no chão os seus gigantes. Não é você, mas na sua fé Deus vai derrubar todos os seus gigantes. Você tem que cortar o mal pela raiz, mas Ele derruba o gigante. Feche seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que está aqui nessa noite, Senhor Deus, que pôde ouvir essa palavra. Por cada um que está, Senhor Deus, como Davi, se encorajando não na sua força, mas no Teu poder, Senhor Deus. Porque nós somos, Senhor Deus, fracos. Nós não somos capazes de nada, mas quando nós lembramos que o Senhor é Emanuel, é Deus conosco, a nossa força vira a força de um leão, Pai, porque o Senhor nos faz forte, porque nós não temos capacidade, mas, Senhor Deus, a palavra diz que tudo é possível ao que crê, e Davi creu que se Deus foi fiel com ele para vencer o leão, para vencer o urso, haveria de ser também para vencer aquele gigante. E nessa noite, Senhor Deus, que nós nos preparamos para sentar à mesa, para cear com o Senhor, para saber, Senhor Deus, que tudo que Tu fizeste por nós, que Tu já venceste o mal, nós não precisamos lutar, o Senhor já venceu, mas nós precisamos resistir. Nós precisamos resistir, porque quando nós sujeitamos ao Senhor, o Senhor nos reveste de poder e o mal não vai nos dominar mais, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, que nós possamos nessa noite, Senhor Deus, tomar posse dessa palavra, Senhor Deus. Para que tem pessoas que falam assim: eu não sei porque eu vim aqui nessa igreja hoje, porque não estava nem previsto, mas eu orei. Falei: Senhor, tira todos os impedimentos de pessoas que não estão conseguindo vir, para que elas possam vir. E o Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor já tinha visto a minha oração lá na fundação do mundo, e o Senhor tirou os impedimentos para as pessoas que pudessem estar aqui, estivessem, que essa palavra possa ser rema na vida de pessoas aqui que falam assim: Senhor, é hoje, Senhor Deus, é hoje que o mal não vai ter mais vezes, porque o Senhor é que me vai dar a força para cortar esse mal pela raiz. Obrigado, Senhor Deus, que nós saímos daqui nessa noite revestidos, Pai, da fé, que não somos nós que vencemos, não. Aquela pedra de Davi foi guiada pelo Espírito Santo no lugar, único lugar que poderia derrubar aquele gigante. E foi o Teu Espírito Santo que guiou aquela pedra. Foi o Teu poder, Pai. A nós cabe confiar no Senhor. Como eu disse, não andar por vista, não ficar olhando a circunstância do mal, mas saber o general do exército que é por nós, o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, aquele que nos dá força para caminhar. Obrigado, Senhor Deus, abençoa nossas vidas, que nós possamos agora sentar na mesa do Senhor, Senhor Deus, com a alma lavada, remida, Senhor Deus, sabendo que o Senhor, pela Tua graça, nos dá esse privilégio de estar em comunhão aqui nessa noite, Pai, poder participar da ceia do Senhor, celebrar, Senhor Deus, tudo aquilo que Tu fizeste na cruz, que é a maior vitória que nós cristãos podemos comemorar, Senhor Deus, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor ressuscitou, hoje nós vivemos na esperança, Senhor Deus, que um dia estaremos como Tua igreja reunida na glória, para poder celebrar, Senhor Deus, aquele que venceu, celebrar aquele que venceu por nós. Obrigado, Jesus, obrigado por esse privilégio, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, convidar o pastor Rodrigo está ministrando a ceia também. Convido aqui o pastor Jerry a orar pelo vinho, pastor Juarez a orar pelo pão. Você possa mais uma vez se colocar de pé, estender as suas mãos para cá.
Vamos orar? Pai querido, Pai santo, no nome de Jesus, seu Filho amado, cuja presença estamos, Pai, que nas minhas mãos está esse pão, Senhor, que queremos neste momento consagrar ao Senhor. Separar, Senhor, esse elemento, Senhor, que compõe a ceia, Pai querido, que representa o corpo do Teu Filho, que foi imolado na cruz do Calvário para resgatar-nos de todo o pecado. Pai querido, e neste momento consagra esse pão, Senhor, e que ao recebermos, ao ingerirmos, Senhor, recebemos vida em Ti mesmo, como diz a Tua palavra. É o que nós pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por este momento maravilhoso, por essa dádiva, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Senhor, neste dia de hoje, de podermos, Senhor, estar reunido e unido na Tua presença, Senhor, da glória, para poder, Senhor, saciar do corpo e do sangue de Cristo, Pai. Aqui está, Senhor, este suco de uva que simboliza o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário para a remissão de pecados, Senhor. É a nova aliança, Senhor. Esse sangue, Senhor, que foi derramado, ó Deus, está, Senhor, sobre a nossa vida, Pai, porque nós somos lavados por Ele, Pai. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesta data, neste primeiro domingo do mês, profetizar, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, as nossas famílias, Senhor, saciando também, Pai amado, do corpo e do sangue. Nós queremos ver, Senhor, porque é uma das ordenanças que o Senhor nos deu, ó Pai. E nós, através das nossas orações, pelo ato da cruz também, nós enxergamos que a nossa família, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, conforme o que foi, Senhor, pregado nesta noite, que as correntes que o Golias, Senhor, nós podemos ouvir o barulho, o impedimento, Senhor, deles ouvir a Tua voz, de ser lavado pelo sangue da cruz. Nesta noite, Senhor, nós podemos ver, Pai, com um ato de fé, nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai. Continue conosco, ó Pai amado, Tu é o nosso Deus. Nós confessamos o senhorio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e se reunimos, ó Pai, neste lugar, Senhor, para poder, ó Deus, comer e beber do sangue do Cordeiro, Pai. Porque Tu diz, ó Deus, que aquele que comer e beber do sangue, o Senhor ressuscitará no último dia, Pai. E aqui estamos Te louvando e Te glorificando, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Vou pedir a você que segure o pão e o vinho para que ceiemos todos juntos. Amém.
estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Glória a Deus, todos pegaram o pão e o vinho. Amém. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos juntos o pão. De semelhante modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomemos todos juntos o cálice. Feche os teus olhos, Pai amado. Santificado seja o teu nome, Pai. Nós te bendizemos nessa noite, Pai. Ser adorado neste lugar, Senhor. Ser desejado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, Deus, em que o Senhor nos traz o entendimento, Pai, da necessidade que nós temos, Pai, todos os dias da Tua graça, da carência, Deus, que nós temos, Pai, da Tua presença, Pai, da sede, Deus, do fogo, Pai, que consome toda a natureza pecaminosa, desse fogo, Deus, que purifica, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós somos frutos, Pai, deste sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou, Pai. Obrigado que podemos dizer, Pai, porque fomos aceitos pelo Senhor, Deus, que somos Teus filhos, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. A Tua palavra diz que não há alegria que seja maior, Deus, do que a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. E nessa noite o nosso coração se regozija, Pai, pela graça que o Senhor nos deu de nos acolher, Deus, no Teu recanto celestial, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Pai. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Está encerrando. Convido a todos então na quarta-feira que puder estar aqui no estudo da palavra. Como já foi dito, é muito bom a gente conhecer cada vez mais o Senhor. E o Senhor está preparando as estruturas da nossa igreja para crescer. Aproveitar o pastor Gerra, o pastor Roseli, nós estamos estudando aí um dia para fazer um trabalho de evangelismo aqui no bairro, né? E nós vamos contar com a sua igreja lá nos apoiando aqui, tá bem? Inclusive... aniversário da... Tá, olha aqui, tem 2 aniversariantes que convido a vir à frente já para nós estar orando por eles. Enquanto isso, eu vou falando aqui os avisos. A gente costuma orar aqui, assim, né, normalmente, pelo aniversário da semana que passou. Se tiver algum motivo especial, que né, no próximo domingo a pessoa não vai estar aqui, quiser orar, quiser aproveitar aqui, nós já oramos também, né? É que a gente sempre faz assim, a partir do aniversário realizado.
Eu queria falar que nós vamos ter também em breve um trabalho aqui na nossa igreja para despertar aqueles que têm vontade de trabalhar com o Ministério de Gideões. E tem um irmão muito amigo nosso, que é até o contador da nossa igreja. Ele falando comigo, ele falou assim: olha, prepara lá, então em outubro a gente vai trazer esse ministério para cá, para dar oportunidade para quem quiser ser um Gideão. O que é isso? É a preparação de pessoas que vão em hospitais, em escolas e falar do Evangelho, levar, né, uma Bíbliazinha para as crianças, para as pessoas enfermas. E esse irmão lá, eu falei para ele que nós íamos fazer um trabalho de evangelismo aqui no bairro, e ele vai nos dar uma caixa de Bíbliazinha de Evangelho para nós entregar nesse trabalho, né? Tá bem? Então já vamos estar abençoando vidas aí, tá? Fica em pé, vamos estar orando aqui pelos aniversariantes. Cadê o Romualdo? Não veio? Tem mais algum aniversariante dessa semana? Não? Amém? Então vamos orar aqui pelo nosso irmão Bruno, né? Já agradecemos a Deus pela chegada da Larissa, filha do Cleiton, né? Agradecemos a Deus pela vida do Rodriguinho, que o Senhor abençoou a cirurgia dele. E já agradecemos a Deus e vamos continuar em oração pelo Renato, que vai passar por cirurgia na quarta-feira da vesícula. Amém? Então agora, estenda suas mãos para cá. Senhor, eis aqui o Bruno, meu pai, esse teu filho amado que esse ano passou pelas águas e hoje já está firme, Senhor Deus. Hoje, Senhor Deus, com cada vez mais conhecimento pela palavra, querendo mais e mais, Senhor Deus, que o Senhor revista ele, Senhor Deus, dos teus propósitos, Pai. E nós queremos agradecer por esse aniversário, Pai, mais um ano de vida na presença do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esses jovens, Senhor Deus, que tem, a cada dia o Senhor tem capacitado ele, a cada dia o Senhor tem aberto os olhos dele para dar uma visão nova, Pai, que encha esse coração de sabedoria, discernimento, Senhor Deus, e que profissionalmente ele possa ver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para ele, se fortalecer, para que ele possa, Senhor Deus, e está se completando mais e mais, que ele possa sentir o teu propósito na vida dele, Senhor Deus, que a vida dele, Senhor Deus, seja um vale de bênção, Pai, que as pessoas vão olhar e vão admirar, porque o Senhor tem regado esse vale com as tuas bênçãos, meu Deus. Nós abençoamos o Bruno, Senhor Deus, que ele possa estar sempre certo, Pai, que em toda circunstância o Senhor está ali com ele, que o Senhor é Emmanuel, é Deus conosco, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também o Romualdo, Senhor Deus, que não está aqui conosco, mas que fez aniversário também, meu Deus, esse mês, essa semana que passou. Que seja uma bênção, continue sendo bênção também a vida dele, a família dele, a casa dele. Nós te agradecemos por essas vidas, Pai. E pedimos a oração, que o Pai, que o Senhor esteja intercedendo lá também pelo Renato. E nós agradecemos, Senhor Deus, por todas essas bênçãos que tem proporcionado. Que o Bruno, Senhor Deus, possa receber, Senhor Deus, a tua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele possa saber, Senhor Deus, da tua alegria na vida dele e sai daqui fortalecido do teu amor, como sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar os parabéns? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Jesus ao teu lado, seja sempre feliz, e que a vida lhe traga um eterno sorriso. Uma salva de palmas para o Senhor e para esse meu irmão. Deus abençoe. Amém? Então vamos estar nos despedindo, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória, como sempre. Repita comigo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, hoje e todo sempre. Todos digam amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Deus. Abençoa todo mundo que creu na tua palavra, Pai, em nome de Jesus.